Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, estou aqui mais uma vez na nossa quarta aula da revista Betel, Conectar Mais Jovem para os Jovens, tá certo? Hoje, vamos lembrar, né, o tema da nossa revista aí desse trimestre é Jesus, nosso Salvador maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Inclusive, na última aula nós estudamos sobre os títulos dele, tá? E eu considero que você. Eu considero não. Como é que fala? Eu lhe aconselho assistir as três últimas aulas, tá? São muito importantes para o restante da revista e espero que você goste também. Está aqui no canal na aba ao vivo. A primeira está na aba ao vivo, a segunda também e a terceira está na aba vídeos, ok? Mas tem a nossa playlist também. Acesse a playlist aqui no nosso canal, que aí você vai conseguir ver lá, conectar a revista, conectar mais jovem, professor Matheus, e aí você consegue assistir aí as nossas aulas passadas, que é muito importante também, tá bom, queridos? E vamos lá, sem mais delongas, até dei um pequeno spoiler aqui na última aula sobre essa, tá? Falei um pouquinho dos versículos que serão citados aqui e tudo mais. E assim, vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação, porque estamos aí na quarta semana, nesse ritmo, a todo vapor, e não vamos parar, tá bom? Pedimos também, tá? Desculpas aí por semana passada, em vez da aula sair na quinta-feira, ela saiu na sexta. Por quê? Infelizmente aí tivemos uma inconstância com a nossa internet e acabamos não conseguindo postar, ok? Mas essa semana tudo certinho, vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Peço que orem aqui por esse projeto. Peço que orem pelo canal, pelo professor Tony, pelo pastor Alex, pelo pastor Orandi, pela minha vida, Matheus, tá bom? Que a gente tá nesse processo aí, estamos numa correria que vocês nas suas igrejas e tudo mais entendem que isso aqui é muito corrido e nós estamos passando pelo mesmo. Então, pessoal, vamos seguindo aqui, ok? Vamos lá. Lição 4. Cristo na visão do profeta Isaías. Profeta Isaías, o maior profeta messiânico da história, tá, pessoal? O maior profeta messiânico da história, então precisa ser estudado sim. Então nessa aula nós iremos destrinchar o livro de Isaías, tá bom? Vamos começar aqui. Versículo do dia, Isaías 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Deus, do tronco de Jessé, perdão, gente, e de suas raízes um renovo frutificará. Cara, já começa Cristo aqui, entendeu? Aqui a gente já começa com Cristo, em sua essência. Mas pera, vamos continuar, que isso aqui ainda é só o início. Qual é a verdade aplicada dessa lição, Mateus? Vou explicar para você. Através dos escritos do profeta Isaías, Deus revela a vida, ministério e a morte do Messias. E aí você vai ver. Lá na primeira aula, não se esqueçam disso, eu falei que Deus nunca, a palavra de Deus ela não dá nó. A palavra de Deus ela não tem ponta solta, ela é única, ela é reta, ela é direta, ela tem início, meio e a eternidade, claro, mas início, meio e fim, entendeu? Então assim, meu querido, ela não faz curva. Ela não faz curva, vamos falar na linguagem mais clara. A palavra de Deus não faz curva. Guarde muito bem isso na sua memória, porque isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Conhecer a importância dos nomes de Jesus, observar as passagens que falam do ministério do Messias. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai perceber que o livro do profeta Isaías revela muito do ministério do Messias. Até mais do que a gente possa imaginar. Tá certo, pessoal? Então, prosseguindo aqui. E identificar as profecias que falam da morte de Jesus. Isso também é muito importante. Por quê? Porque até isso os profetas, através de Deus, claro, revelaram. Tá bom, pessoal? Então vamos já começar aqui
Vocês que já assistiram as outras aulas sabem que eu gosto muito da leitura semanal. Então vamos começar pela leitura semanal dessa semana. Para quem não sabe, a leitura semanal é leituras que as revistas, tanto das outras editoras que nós também estamos estudando aqui nesse canal, tem. Leitura semanal é o que a gente vai lendo durante a semana sobre aquela aula da semana, para que a gente possa nos aprimorar, aprender e chegar na aula já com um pouco do conteúdo mastigado, entendeu? Isso é muito bom. Recomendo muito que vocês façam a leitura semanal. Muitos, inclusive, usam a leitura semanal como forma de... como é que fala? Como forma de adoração, como forma de você ler ali todo dia, ali faz parte do seu devocional, entendeu? Muitos usam até como próprio devocional. Então, assim, leiam, que é muito importante. Mateus, como assim devocional? O que é devocional? Vem aqui nesse canal, aqui amanhã, às 8 horas da manhã, você vai ver um pouquinho do que é devocional. Nosso professor Tony está fazendo Café com Deus, devocionais todos os dias do ano, que é algo maravilhoso, então venha, você não irá se arrepender, tá bom? Vamos lá, pessoal. A leitura de segunda-feira se encontra em Isaías 11:2, que diz o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui a gente consegue entender o seguinte, que repousará sobre Jesus o Espírito do conselho, por exemplo. Sobre Jesus, isso aqui já é sobre Jesus totalmente. Por quê? Porque, Isaías 11:1 fala que é aquele versículo, inclusive, chave que a gente leu, tá? Que, vamos lá, eu posso ler novamente. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará. Ele continua, o Isaías. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso aqui é muito importante para você já pegar, já ir ficando atento nas coisas de Isaías, porque, cara, é surreal, tá? Vamos lá, pessoal. Agora, o versículo da leitura semanal de terça-feira, tá bom? Se encontra lá em Isaías 7:14. Vamos ler? Deixa eu verificar aqui. Isaías 7:14. Vai dizer da seguinte forma: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá sobre Maria, preste bem atenção, e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Deus conosco, Deus presente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é bom sempre a gente guardar isso conosco. E aí, aqui fala, o texto, o título desse versículo é: Nascerá de uma virgem, seu nome será Emanuel. Tá bom? Nascerá de uma virgem. Quem nasceu de uma virgem, Mateus? Jesus. Seu nome é Emanuel. Jesus também. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O versículo de quarta-feira se encontra em Isaías 22:22. Vamos lá então também, que eu vou ler bastante aqui, porque, cara, Isaías é um livro muito completo. Quer dizer, todos os livros da Bíblia, são livros muito completos. Mas só que Isaías, assim, tem uma riqueza de detalhes e de conteúdo que é algo surreal. Vamos lá. E porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Já fala um pouquinho da majestade dele. Já fala um pouquinho da onde que ele virá. Você entende? Sabe? Ah, cara, eu não consigo descrever o quão maravilhoso é isso aqui. Porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro. Isso é uma honraria como nenhuma outra. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Isso aqui é muito forte. Então, querido, guarde isso na sua cabeça. Ele trará a chave de Davi sobre seus ombros. Ele trouxe, na verdade. Então você entende o seguinte, que ele é acima. Ele é acima de tudo que tinha naquela época. Ele é muito acima. Tá? Versículo de quinta, pessoal. Se encontra em Isaías 25, do 8. 25, 8, na verdade. Né? Não é do 8, na verdade. Vamos lá. Vai dizer da seguinte forma: Aniquilará a morte para sempre,
e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará opróbrio, é difícil, opróbrio, é muito difícil, mas vai, uma hora sai, do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Ele aniquilará a morte para sempre. Quem é esse? Jesus. Quem é esse? O seu Salvador, o meu Salvador, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. É Ele. Já tô ficando animado já. Eu tô ficando animado, mas tem que tomar cuidado porque isso aqui é uma aula, não é uma pregação, e aí eu vou longe, porque... Nossa. Porque se por mim eu falaria aqui só de cada aula, eu acho que eu conseguiria falar umas 3, 4 horas. Mas vamos lá, pessoal. Sexta-feira, tá bom? O versículo de sexta-feira se encontra em Isaías 35, do 5 ao 6, tá bom? Que vai dizer da seguinte forma. Vamos ler lá? 35, do 5 ao 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso quer dizer que o Messias fará milagre. No caso, naquela época, né? Eu estou conjecturando aqui como se nós estivéssemos naquela época. O Messias fará milagre. Entenda isso, querido. O Messias não fez. Ele ainda faz. Tá bom? Entenda isso. Entenda isso, por favor. Porque isso aqui é muito lindo. Por quê? Porque isso tudo aqui aconteceu realmente e ainda acontece até hoje. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. E isso é interessante. Os milagres de Jesus são tantos que muitas vezes os olhos dos cegos, às vezes nem é algo físico, mas algo espiritual. Nós estamos cegos espiritualmente, estamos surdos para ouvir a palavra de Deus. Então assim, é maravilhoso como as coisas de Deus, elas completam tudo, elas são tudo. Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui é incrível mesmo, de verdade, porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é incrível. Tá bom? Vamos seguindo aqui. A leitura de sábado e a última da leitura semanal desta semana. Lembrando, toda semana eu faço a leitura semanal com vocês aqui antes da gente começar a aula. Então, sempre esteja presente, tá bom? Muito importante para nossa evolução. O versículo de sábado se encontra em Isaías 53:12. Vamos lá. Isaías 53:12. Para você ver, eu falei para vocês que Isaías é um livro cheio, riquíssimo de detalhes. E aí, como você está vendo agora, né? Eu já estou no capítulo 53 de Isaías. É muito rico. Então, leia Isaías. O maior profeta messiânico que passou pela terra. Leia e é maravilhoso. Será contado com os transgressores. O que isso quer dizer? Vamos ler aqui. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. No caso, quando ele fala foi contado com os transgressores, ele estava ali no meio dos criminosos, dos pecadores e por aí vai. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. E aí é incrível que Jesus ele não levou o pecado de muitos, levou o pecado de todos, da terra. Nossa, isso aqui é surreal, gente. Isso aqui é surreal. E, né, agora sim, vamos começar a nossa aula com a introdução, tá bom? Vamos lá. O profeta Isaías recebe o título de profeta messiânico, pois, olha isso que é importante, gente, fixa nesse ponto aqui que é importante. Pois dentre os profetas foi o que mais vaticinou, né, falou sobre, deixou explícito e tudo mais, a respeito do Messias.
Percebemos detalhes sobre o nascimento de Jesus, seu sofrimento, sua morte e bem como seu reinado, seu ministério e por aí vai. Ponto-chave dessa aula, que eu gosto muito de ler, tem nas revistas Betel, isso é incrível. Fala o seguinte: as profecias messiânicas de Isaías servem de base para a construção dos evangelhos, pois esse é o cumprimento do projeto da redenção. Entenda o seguinte: tudo que a gente vê aqui em Isaías sobre o Messias, a gente vê se realizando, se cumprindo nos evangelhos, entendeu? Tanto que, por exemplo, na última aula, tem um versículo muito específico de Lucas, inclusive acho que tá nessa aula aqui também, pelo que eu li dela, tá aqui nessa aula também, é muito importante, tá, gente? Que fala o seguinte, em Isaías ele faz uma profecia, e em Lucas tem ali a passagem de Jesus lendo aquela profecia e falando dentro do tabernáculo, falando o seguinte: hoje essa profecia se cumpre. Isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é surreal. A cabeça faz assim, ó. Ela explode, não tem jeito. Vamos lá. Ponto 1. Pra gente começar agora sim nossa aula com toda a força. Os nomes atribuídos ao Messias na profecia de Isaías revelam atributos da divindade e também de seu caráter humano, no exercício de seu ministério, tá? Que ele exerceu aqui na terra, tá bom? O vislumbre de Isaías se torna a esperança de um rei e senhor acima de todos. Jesus é isso? Sim, muito mais. Então vamos lá. Nomes citados, tá? Que inclusive já começa no 1.1 falando sobre isso. Maravilhoso e conselheiro. O texto de Isaías 9:6 revela no início do versículo que o nome dele será maravilhoso e conselheiro. O termo usado para maravilhoso do hebraico é pele. Indica algo incomum, extraordinário, tá? Isso para você entender um pouquinho também, gente, que é importante a gente sempre lembrar que na tradução, né, na tradução original, muitas coisas ali têm um significado às vezes até maior do que a gente pensa, entendeu? Só que aí foi traduzido e aí, porque assim, em diferentes línguas, certas palavras têm outros pesos. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, às vezes uma pessoa daqui do Sudeste, que é onde eu me encontro agora, vai falar algo de uma certa forma, numa certa entonação, e a pessoa do Sudeste vai achar comum. Só que uma pessoa do Nordeste, se escutar isso que a gente tá falando, vai achar que é uma ofensa ou vai achar que é uma grande valia, caso seja um elogio. Entendeu? Então, assim, é diferente, tá certo? Mas entenda, a palavra pele, tá, que foi traduzida para maravilhoso, com letra maiúscula, tá, M maiúsculo, indica algo incomum e extraordinário, tá bom? Mostrando que através de Jesus os homens viveriam algo nunca presenciado. E foi o que aconteceu. Algo que nunca foi presenciado, tá certo? O segundo nome, conselheiro, do hebraico, Yaats, é Y-A-A-T-S, tá bom? Isso é importante. Segundo sua raiz hebraica, mostra a capacidade de liderar e tomar decisões assertivas em prol de alguém. Isso aqui, cara, é porque assim, a gente tem que entender o seguinte também. Jesus, sim, foi o maior líder da história, cara. Não olhe para esses presidentes, Brasil, Estados Unidos. Não, o maior líder da história foi Jesus Cristo. Entendeu? Nos evangelhos, principalmente na vida de Jesus, vemos esses dois nomes em atuação, pois através de milagres, olha que interessante, através de milagres e das decisões tomadas, Cristo venceu a morte e redimiu a humanidade para Deus. Decisão de um líder. Algo que nunca foi visto antes. Cara, você entende que um título descreve algo que ele fez e ainda assim não é nem 1% de quem ele é? Pensar em Jesus dessa forma assim, eu juro pra você, cara, que faz eu ficar cada vez mais maravilhado com quem Cristo é.
De verdade. De verdade mesmo. Então aqui, vamos seguir, tá? Mais alguns títulos citados em Isaías, que se encontra aqui no 1.2. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses nomes de Jesus revelam atributos da deidade como onipotência, eternidade, onipresença e, por exemplo, vamos lá. Deus forte, tá? Que vem do hebraico El-Gibor, na verdade, está relacionado a Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus recebe todo o poder do Pai. Mateus, sério isso? Sério. Isso é dito inclusive em Mateus 28:18, tá? E quando Isaías diz Pai da eternidade, Aviad, inclusive fala dessa forma, tá? Revela que o seu reino jamais terá fim. É citado isso, inclusive, né, em 2 Pedro 1:11. E essa é a verdade, o seu reino jamais terá fim. É um reino eterno. Então, sim, ele é o rei da eternidade. Ele é o pai da eternidade, na verdade, né? Desculpe. Durante seu ministério terreno, Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza. Mateus 8:27, a gente vê isso, né? Inclusive, vamos lá ler agora, que eu acho interessante também essa passagem aqui de Mateus 8:27, que vai dizer, ó, da seguinte forma. 8:27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Demonstrou o seu poder sobre a natureza. Você entende? Ele é acima de tudo. Era não. Que erro meu falar que ele era. Ele é acima de tudo. Sobre a morte, em João 11:43 e 44, vamos lá também, porque assim, isso não pode ficar só nas minhas palavras, a gente tem que ler isso, cara, na palavra de Deus, porque é surreal pensar nisso, pensar dessa forma, entender isso, vai muito mais além da nossa compreensão mundana, nossa compreensão terrena, tá? Vamos lá, João 11:43 e 44. Que vai dizer da seguinte forma: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ele tem poder sobre a morte. E ele também tem poder sobre os demônios. Isso aqui em Lucas 4:36. Vamos lá ler. Gente, não tem jeito. Falar de Jesus é ter que ir nos evangelhos, mastigar muito pra gente falar. Cara, os evangelhos contam toda a história dele. Então, assim, a gente precisa, sim, jantar, mastigar muito os evangelhos pra falar do nosso Cristo. Tá bom? Vamos lá. Lucas 4:36. Vai dizer da seguinte forma: e veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Se hoje em dia a gente, com nossas palavras, em nome de Jesus, claro, os demônios saem, em nome de Jesus eles saem, pense o próprio Jesus falando. Cara, não tem, sabe, não tem nem resistência, cara. Entendeu? Então, assim, gente, é surreal a gente pensar dessa forma. Então, vamos lá. Jesus foi o cumprimento cabal do texto de Isaías, pois como príncipe da paz, Sar Shalom, tá? Jesus veio promover a paz, mormente entre Deus e o homem. Em Romanos 5:1 fala isso, e consequentemente entre os homens. Lá em 1 Pedro 3:11 fala isso também. Jesus, como líder de seu povo, transmite paz e nos lidera com sabedoria. Isso é muito importante, sabe por quê? Ele nos lidera e ainda assim, tremenda paz. Oh, aleluia, isso aqui é muito lindo, cara.
Ele transmite paz, nos lidera com sabedoria, nos guia para o melhor caminho, nos guia para o caminho dele, que é o único. Entendeu? É o único caminho para a salvação, ele é esse caminho e ele nos guia para isso. E isso não tem nada melhor que isso, não tem nada mais incrível que isso. De verdade, gente, de verdade mesmo. Vamos lá. Refletindo, eu gosto muito de ler aqui, vocês já perceberam isso nas outras lições, tá? Fala aqui uma frase do senhor Josh McDaniel. O cumprimento das profecias messiânicas por intermédio de Jesus Cristo o credencia a ser Rei, Senhor e Salvador do mundo. É cumprimento de profecia, cara. Não tem conversa, é cumprimento de profecia. Entendeu? É cumprimento da palavra de Deus. Então assim, cara, não tem conversa. Ele é rei, ele é senhor, ele é o salvador do mundo. Então, pessoal, vamos lá. Ponto 2, já estamos no ponto 2, tá? Então vamos seguindo aqui. O ministério de Jesus é o tema desse ponto. Em Isaías 61, do 1 ao 3, vamos ler, eu continuar aqui, que eu acho que é mais tátil, né? A gente toca mais, a gente vê mais, a gente sente melhor aí. 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A gente vê o vislumbre de como seria o ministério do Messias nesses 3 versículos aqui. O foco recai sobre a pregação e o socorro aos desamparados. O texto ainda diz que Jesus foi ungido para essa finalidade. Você entende quão grande é isso? Revelando a essência do seu ministério. Ele é ungido para isso. Ele revela a essência do ministério dele aqui. Vamos lá. 2.1, vamos falar sobre anunciando as boas novas, que inclusive é citado aqui nesse versículo aqui que a gente leu. Tá bom? Vamos lá. Na profecia de Isaías 61, 3 verbos nos chamam a atenção. A saber, pregar, apregoar e proclamar, tá? O Messias viria para proclamar as boas novas do Pai, a mensagem de esperança para a humanidade perdida. E Jesus era a própria verdade na qual seria fundamentado o Evangelho. Você entende? Ele vem propagar a esperança para a humanidade perdida, e ele já era a própria verdade na qual seria fundamentada aquela palavra ali, na qual ele propagava, aquelas boas novas. Entende? Os verbos em questão trazem a ideia de anunciar, comunicar, levar que as pessoas entendam, sabe? Fazer as coisas acontecerem, fluírem. Vamos lá. Fazer conhecidas essas notícias, tá bom? Jesus ele veio pregando arrependimento, conforme descrito em Mateus 4,17, porque ele fala muito disso lá também. Os discípulos de Jesus aprenderam a lição e pregaram o evangelho do reino. Como discípulos, cabe a nós também sermos proclamadores da graça de Deus. Cabe a nós também pregarmos, proclamarmos as boas novas, transmitirmos essa notícia, que é tão importante pra gente, que é tão grande, entendeu? É muito importante que nós façamos isso todos os dias, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. É muito importante isso, tá bom, gente? Vamos lá. 2.2. Uma obra de restauração e libertação. O próprio profeta Isaías, né, lá em 61, lá no versículo... Eita, perdão, gente, hoje eu tô meio nervoso, porque vocês sabem, eu tenho vergonha de me gravarem, hein?
então é normal. Lá em Isaías 61 ele fala, tá? O próprio profeta Isaías diz que o Messias viria para libertar os cativos, tá bom? O Messias, o ungido de Deus, viria libertar os cativos que viviam em cativeiro. Muitos estavam vivendo debaixo de julgos espirituais, presos nos rituais e nas vãs filosofias, nos rituais pagãos. Porém, Jesus veio trazer luz do evangelho e libertar a mente dos homens. Nos evangelhos percebemos o cumprimento cabal das profecias de Isaías. Como assim cumprimento cabal, Mateus? Arrisca, sem tirar e nem pôr, arrisca. Quando Jesus restaura a dignidade das pessoas, Marcos 5,15, perdoando seus pecados, Mateus 9,2, livrando elas da opressão demoníaca, Marcos 9,25, Jesus ouviu o gemido das pessoas e sentia compaixão delas. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui é surreal pra gente colocar na nossa cabecinha, que é muito pequena, sabe? É muito pequena. Lucas diz que Jesus libertava os oprimidos do diabo, pois Deus era com ele. Em Atos 10:38 fala sobre isso. E assim, gente, eu vou abrir aqui um pouquinho meu coração. Aqui, normalmente, no canal, eu costumo ser um cara que dá aula aqui, vai, segue retinho aqui, acabou, beleza, maravilha. Mas isso que é importante ser falado. Olha que Lucas fala novamente. Diz que Jesus libertava os oprimidos do diabo, pois Deus era com ele. Quantos oprimidos pelo diabo nós vemos hoje? Quantos entes queridos oprimidos pelo diabo nós vemos hoje? Quantos amigos, quantos ex-colegas nós vemos hoje? E o nosso papel é lutar para proclamar e para que Jesus liberte eles disso, dessa opressão. Para que Jesus liberte eles dessa vida que eles não estão entendendo e nem percebendo o mal demoníaco que tem sobre isso. Não estão percebendo o mal que isso faz para eles. Não estão percebendo que Jesus está chamando eles de volta, que Jesus quer ter eles perto, e ainda assim eles estão sendo oprimidos. Infelizmente. E a nossa luta, ela é diária, para que a gente consiga, através de Jesus, resgatar pessoas, mais pessoas que não o conheciam, pessoas que o conheciam e infelizmente se afastaram. Então a luta é diária. E Deus é conosco. Então não desista, prossiga, batalhe por isso também. Vamos lá, ponto 3. O sofrimento do Messias. Outro ponto abordado por Isaías, tudo perdido aqui. Quase 7 séculos antes do acontecimento, foi acerca do sofrimento do Messias. O famoso texto de Isaías 53 narra com detalhes. Cara, é muito detalhado. A morte, a angústia e a morte do Messias como Cordeiro de Deus. Vamos continuar aqui, que a gente vai falar sobre esse capítulo aqui também, tá? E eu acho muito importante, porque a gente vai ter que destrinchar, porque ele é, como eu falei pra vocês, ele é muito rico de detalhes, pra gente poder estar aprendendo aí cada dia mais. Tá bom, gente? Vamos lá. Desfigurado por nós. É o tema do 3.1. Só o tema já é muito forte, né? O texto é categórico em dizer: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Desculpa, gente. Desculpa. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O pecado da humanidade estava sobre seus ombros. Esse último versículo que eu li se encontra em Isaías 53:5. E só de ler ele, eu não preciso nem ler Isaías 53 inteiro, mas só de ler ele eu já
eu já sei o quão pequeno eu sou. Entende? O quão pequeno eu sou. O pecado da humanidade estava sobre seus ombros e o preço foi altíssimo. Diante da dor e do escárnio, ele não abriu a sua boca, mas suportou todo o sofrimento, zombaria, açoites e torturas por amor à humanidade perdida. Por amor à minha pessoa, que quando ele me encontrou eu me sentia perdido, sem esperança alguma. Por amor a você. Por amor ao meu pai, que hoje em dia está no Nordeste, mas que muito tempo nós passamos sem nos falar. Mas eu creio que foi Jesus que restaurou a nossa comunicação. E agora em dezembro, nas minhas férias, eu vou ir ver o meu pai, depois de muito tempo. Isso já arde muito no meu coração. Desculpa estar falando isso pra vocês, mas eu acho que a gente entendeu um pouquinho desse amor de Jesus que restaura conexões de famílias, restaura conexões de pais e filhos. Eu sou muito feliz hoje em dia. Esse vídeo tá saindo na quinta-feira, dia 19. Meu aniversário é na sexta-feira, dia 20. Eu tenho certeza que amanhã meu pai vai falar que me ama. E antes eu não tinha isso. Há 2 anos atrás, por exemplo, eu não tinha isso. Mas eu creio que foi o amor de Jesus que inclusive restaurou isso na minha vida. E eu quero deixar assim esse testemunho aqui com vocês. Eu sei que pode parecer que não tem nada a ver com a aula, mas eu sinto que eu tenho que falar isso aqui. Por muito tempo eu e meu pai tivemos uma relação fria. Aos meus 18 anos, meu pai teve que se mudar para o Nordeste e aí nós perdemos todo o contato. E ano 2022 a gente voltamos, né, a ter nosso contato. E para a glória de Deus estamos melhor que nunca. Nos falamos muitas vezes. E aí que eu falo. O amor de Deus resgatou até a minha relação com meu pai. O amor de Deus resgatou até esse amor tão grande, essa paixão que eu falo é pelo nosso relacionamento. Eu tenho uma paixão pelo relacionamento que eu tenho com meu pai, que é um relacionamento feliz, de pai e filho, amoroso. Então, queridos, esse é o amor de Jesus e foi por isso que ele morreu também. Foi pelo meu pai, foi pelos meus avós, foi pela minha mãe. Entende? Foi por você. Então isso aqui é muito importante, meu irmão. Isso aqui é muito importante. E se você é professor da EBD, eu quero que, se você vai estar dando essa aula aqui essa semana, cara, passa muito essa parte do porquê ele morreu. E leia Isaías 53. Para que a gente consiga deixar ardente em nosso coração essa chama do amor dele, que é muito importante. Muito importante. Tá bom? Vamos lá. Ele morreu para que pudéssemos viver. Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor para com o homem, pois entregou o seu filho, sendo ainda nós pecadores. Não é? Romanos 5:8. Vocês conhecem esse versículo. E nós, como servos de Cristo, precisamos não somente viver a graça, mas principalmente compartilhar dessa história de amor com os perdidos e cativos. A gente precisa compartilhar essa história. Tá bom, gente? Vamos lá. Desculpa pelo meu momento testemunho. É que eu precisava falar isso. Eu não sei o que Deus quer fazer através disso que eu falei aqui, mas eu sei que algo ele vai fazer. E eu precisava falar. Tá bom? Vamos lá. 3.2. Obra de redenção. Isaías 53:8 vaticina que o Messias foi cortado da terra dos viventes e que sua sepultura foi com os ímpios. O cumprimento dessa profecia está narrado no Evangelho de Mateus 27,
tá bom? Lá em Isaías 53:8 fala sobre isso, ok? Mostrando a morte de Jesus e todos os impropérios dito contra o Filho de Deus. A morte de Cristo sobre a cruz foi a oferta definitiva pelo pecado, abrindo a porta da salvação para todos aqueles que buscam em Cristo o perdão de seus pecados. Lá em Romanos 10:13 fala sobre isso. Jesus é o intercessor e o advogado da humanidade junto ao Pai. Quando Jesus leva o pecado da humanidade, a amizade entre Deus e o homem é restaurada, e esse se torna justo diante de Deus. Eu queria, nesse momento, é importante a gente ler isso aqui. Quando Jesus leva o pecado da humanidade, a amizade entre Deus e o homem é restaurada, e esse se torna justo diante de Deus. Nossa amizade com Deus foi restaurada pela morte dele na cruz. Isso é... Nossa, cara. Isso é assim de explodir cabeça. Isso é maravilhoso. Então guarde isso no seu coração, meu irmão, por favor. Vamos aqui, eu quero dar já a conclusão. Que o profeta Isaías tem sido conhecido como o evangelista do AT, sendo o grande proclamador do Messias. A maioria das suas profecias estão focadas na pecaminosidade da humanidade e de um Salvador que estava por vir. Então isso aqui é muito importante também, querido, para que a gente possa aprender e compreender isso. Só para complementar aqui, para a gente encerrar, as profecias messiânicas de Isaías, além de ecoarem no seu tempo, cumprindo-se parcialmente, ganham relevância em Cristo, pois nele se cumprem de forma cabal todos os desígnios de Deus, algumas profecias, algumas profecias, portanto, já se cumpriram e outras se cumprirão, cabalmente também no fim dos tempos, tá bom? Porque isso irá acontecer. Queridos, vamos lá. Essa aula acabou. Comente aqui o que você achou dela. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Por quê? Matheus, gostei muito da sua aula. Como faço para assistir a próxima? Querido, quarta-feira às 20 horas da noite estarei aqui novamente com a quinta aula, tá bom? Que também é muito importante. Por quê? A quinta aula, o tema dela é Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote. Você não pode faltar. Tá bom? Você não pode perder. Por quê? Porque Jesus, ele é o Supremo Sumo Sacerdote. Não tem jeito. É o maior. E é o eterno. Tá bom? Matheus, caraca, eu vou ter que ficar uma semana sem ver a aula da EBD? Não. Por que não? Porque aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, nós temos 4 professores de EBD. Falando de 4 revistas diferentes. Tá bom? Na segunda-feira... nós temos o pastor Urandi, na terça-feira o pastor Alex, na quarta-feira o professor Tony e na quinta-feira eu, tá bom? Além de que nós ainda temos o Café com Deus, que é um devocional diário que é feito aqui nesse canal. E vai durar o ano inteiro aí, e você não pode perder, tá bom, querido? Novamente, não se esqueça, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, por gentileza. Ore pela vida da família dos nossos professores, nossos projetos, porque por mais que isso aqui é só um videozinho, não, também é uma batalha espiritual. Então, querido, ore por nós, ore nesse propósito. Espero estar aqui bem e feliz novamente com vocês, na graça de Cristo aqui, na semana que vem. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, fiquem com Deus e graça e paz.